Novamente, boa tarde a todos. Estaremos iniciando o curso com o Euvânio Monzelli sobre avaliação e diferenciação das raças zebuínas. O Euvânio é médico veterinário formado pela Multivix e mestrando em ciências animais. O curso vai ter duração de 2 horas. Caso tenha alguma pergunta, é só levantar a mão ou escrever via chat que eu vou estar fazendo elas, ok? Bom curso para vocês. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, peço desculpas aí pelo transtorno, novamente. Como a Letícia me apresentou, pode passar, Letícia, por favor. Eu sou Euvânio Monzelli, médico veterinário, e ao longo da graduação, eu sempre busquei fazer estágio, o meu foco principal foi com a pecuária de corte. Venho de uma família de pecuaristas e agricultores, meu bisavô, meu avô, meu pai, meus tios são pecuaristas, eu sou um pequeno pecuarista, e tudo começou com essa foto do lado direito, onde eu estou com a vaca Gir. Esse foi o meu primeiro animal que minha avó me deu quando eu tinha 2 anos de idade. E a partir desse animal, eu fui comprando outros e consegui criar um pequeno plantel. Essa vaca foi um animal muito longevo e morreu ano passado por um acidente. Ela viveu 20 anos, talvez se não fosse esse acidente, ela poderia estar viva até hoje. Ano passado também eu tive a grande oportunidade, e pela primeira vez na história do julgamento da raça Nelore, um aluno fez o comentário após o julgamento. Essa foto, onde eu estou aqui de preto, fazendo os comentários sobre o conjunto progênie de pai e macho jovem, durante a Expoinel Nacional que ocorreu em Vila Velha, ano passado. Essa exposição acontece geralmente em Uberaba, no Parque Fernando Costa, mas por conta da pandemia, Minas Gerais estava com problemas, ainda não estava liberando, aconteceu no Espírito Santo, na Fazenda Erinde. Nunca ocorreu um comentário de aluno ou estagiário, e o jurado Ricardo Lima e o presidente da raça Nelore me fizeram, o Dr. Nabi, me fizeram o convite, e eu fiz os comentários. As outras fotos, mostrando lá em casa, o meu gado, e mais fotos da exposição. Então, é uma área que eu gosto muito e tenho alguma coisa para passar para vocês. Ontem foi palestra, então vocês falaram um pouco. Hoje, como é um curso, eu gostaria que vocês interagissem mais comigo. Até vocês podem ficar à vontade, abrir o microfone, para aprender, para discutir, fiquem à vontade. Pode passar, Letícia. Vamos começar, antes de eu falar a diferenciação do zebu para um taurino, das próprias raças zebuínas, é interessante a gente saber como surgiu os bovinos. Os bovinos foram domesticados há aproximadamente 8.000 anos, no Vale do Nilo e no Vale do Rio Hindu, os zebuínos depois, próximo ao Paquistão, esses animais foram domesticados. Os bovinos que nós conhecemos hoje descendem desses animais aí, do tauro, que é o Bos primigênios. Esses animais foram extintos em 1627 na floresta da Polônia. Eles, apesar de bovinos também, taurinos, bostauros, que deram origem ao que nós conhecemos hoje, aos bostauros índicos, que são os zebuínos, e os bostauros que são os taurinos, gado de descendência europeia. Pode passar, por favor. Nós temos 2 exemplos nessa imagem. Alguém saberia diferenciar, me falar quem que é o taurino, quem que é o zebuíno? E qual a principal diferença entre eles? Pode ficar à vontade, gente, para falar. Então, a principal diferença do gado zebuíno para o taurino é a presença de cupim e barbela. Isso é em decorrência da seleção genética e adaptação do local que esses animais foram formados. Os taurinos foram formados no Crescente Fértil, no oeste da África, e os taurinos, onde hoje é a região do Paquistão, região do Egito ali. E depois eles migraram para a Índia há cerca de 3.000 anos, e naquela região desértica, de clima quente,
pastagem com pouco teor de proteína, esses animais precisaram se adaptar para conseguir sobreviver. Então, eles desenvolveram um cupim, que muitas literaturas citam, que é reserva energética de gordura. Quando esses animais entram num período crítico, eles demandam essa energia da gordura presente no cupim, e outras características aí para termorregulação, como a barbela, que serve um excesso de pele, que serve para termorregular. Já os taurinos migraram para a Europa antes mesmo dos humanos, e lá encontraram um ambiente ideal para a produção, uma pastagem de melhor qualidade, clima ameno. Então esses animais puderam focar mais na produção de carne ou leite. São animais com pelo mais espesso, animais um pouco mais perto do chão. Algumas linhagens são mochas, porque não tinham grandes predadores, ao contrário da Índia, da região norte da África. Os animais precisavam defender a si e a sua prole, os seus companheiros. Então, são animais que têm chifre para se defender de tigres, leões, leopardos, ao contrário da Europa, que não tinha tantos grandes predadores. Então, esses animais focaram na evolução aí, produtiva. Meio que sem muita seleção do homem. Depois o homem veio e adaptou a isso, intensificou essa produção. Mas os taurinos, eles têm um histórico de seleção muito mais longa que os zebuínos, como eu falei na palestra de ontem. Pode passar, por favor. Nós vemos aí 2 exemplos clássicos do zebuíno, a raça Guzerá, o touro Samurai Five da Boa Esperança e a vaca Taboa e Sil. Como eu falei, animais que apresentam longos chifres, algumas raças têm o chifre caído, outras têm o chifre pendente, outros, como o Guzerá, o chifre ereto em formato de lira. A presença do cupim e da barbela. São animais muito altivos, animais de porte grande. Pode passar, por favor. Os bovinos estiveram presentes na evolução humana desde sua domesticação e apresentam no nosso dia a dia importância significativa. Eles foram usados pelos egípcios no transporte, na alimentação. Essa pintura rupestre demonstra isso, os animais já sendo domesticados. A figura de baixo, os animais aqui no Brasil foram muito utilizados no processo de colonização do nosso país, para o transporte, para levar carga de cana, de café, nos engenhos de açúcar, e o couro desses animais era usado para fazer utensílios, vestimentas, principalmente na região Nordeste. Então os bovinos sempre foram presentes na nossa história e contribuíram muito para a evolução humana. Pode passar, por favor. Além da alimentação, a carne bovina apresenta importantes minerais e aminoácidos para a nossa alimentação, essenciais. Pessoas vegetarianas ou veganas têm uma certa deficiência por conta da necessidade desses elementos que estão presentes na carne bovina, na carne suína, mas principalmente na carne bovina. É um alimento de alto valor biológico. Como falei, foi muito usado na vestimenta, e também na geração de renda. Hoje, a pecuária brasileira representa 10% do nosso PIB, então é um valor significativo. Pode passar, por favor. Os bovinos, isso passa bem rápido, que eu já falei ontem, mas chegaram em 1534 no Brasil por Martim Afonso e Ano Pimentel, 12 animais de descendência taurina, da raça menor, Cambarozã, espalharam aí pelo Brasil ao longo dos anos sem ter muita seleção. Intensificou a seleção dos bovinos a partir do início do século XX, finalzinho do século XIX. Pode passar, por favor. A Índia é o berço da raça zebuína. Estiveram lá, né, as raças puras. Hoje um pouco dessa pureza se perdeu, porque os indianos não têm o foco da produção. Eles julgam a vaca sagrada, a crença hindu. Então esses animais lá se perderam, cruzando em diferentes raças. No passado, era mais abundante você encontrar raças de puro, o Nelore puro, porque tinha muitos marajás e as aldeias, eles preservavam isso. Os marajás, eles tinham na sua propriedade um plantel e era fechado. Depois, com o fim da colonização, o início da colonização britânica sobre a Índia, esses marajás perderam seu poder, então
esse gado se perdeu. No canto superior direito da minha tela, nós vemos aí o touro Krishna, seu Celso Garcia Cid e o Marajá de Bravo Nagar, que o importante plantel da raça G dele veio para o Brasil e hoje representa aí 80% dessa linhagem do nosso gado. Esse touro, o Krishna, ele veio para o Brasil em 1960, morrendo no ano seguinte, mas deixou uma forte contribuição para a raça no Brasil. Pode passar, por favor. Como eu falei na palestra, os zebuínos chegaram em 1813, alguns animais embarcaram em Salvador, em 1926, Dom Pedro importou alguns animais da África para a fazenda de Santa Cruz. Nessa foto ao fundo é Manuel Berlalen Gruber com o touro Prion, que é descendente aí das suas importações que ele fez a partir de 1878. Entendo essa linhagem Lengruber até hoje. Pode passar. As raças zebuínas. Essa figura eu mostrei ontem, vocês saberiam me falar hoje quais são essas raças? Pode ficar à vontade, gente. Esse daqui é um curso para a gente debater sobre a diferenciação e avaliação das raças zebuínas. Então, saiu da apresentação. A primeira raça, pode passar, Letícia, mais um, porque isso. A primeira raça é a Brahma, o Gi, Leiteiro, Tabapuã, Sindi, Nelore, Guzerá, Indo-Brasil, Gi Padrão e Nelore Mocho. Eu vou falar sobre cada uma delas a seguir. Pode passar. A primeira e mais importante, parece que está cortando um pedacinho. A primeira e mais importante raça zebuína presente no Brasil é a Nelore. Foi a primeira a chegar em 1868, das raças da qual nós conhecemos hoje, representa 80% do nosso rebanho. Esse touro, o enlevo da Morungaba, foi representação fiel da raça Nelore, foi eleito durante muitos anos da década de 90, início dos anos 2000, como o touro mais belo da raça Nelore, que representava melhor o racial do Nelore. Animais que apresentam cabeça de ataúde, formato de ataúde, ou seja, formato de caixão, pele branca, pele preta, pelagem branca. Isso favorece aí a sua resistência a altas temperaturas, porque consegue refletir o calor. Animais que têm orelha em formato de ponta de lança, essa orelha para frente, na forma de uma lança mesmo. Olhos elípticos, saltados e escuros, isso é bom, que o animal está atento, tudo está na sua forma. E chifres cônicos voltados para trás ou estacados. Animal de média grande porte, os machos chegam a 1.000 quilos facilmente, as fêmeas podendo chegar aí a 600, 700 quilos. Pode falar, Luca. O professor, você cita que a pele é escura, como de forma externa, como que a gente percebe a cor da pele? Você teria que tocar no animal e abrir o pelo dele para ver a pele escura. Ou em volta dos olhos você percebe um pouco dessa pele escura. Em animais aí que sofrem alguma lesão, que tem a retirada dos pelos, ou quando vai fazer uma tricotomia, uma cirurgia, você vê essa pele escura, com excesso de melanina, uma pele bem pigmentada. É justo, beleza, obrigado. Isso, pode passar. Nós temos a variação do Nelore, o Nelore Mocho. Essa raça surgiu a partir de Nelores padrões. O primeiro exemplar foi o touro Caburei, que nasceu no criatório do senhor Ovídio Miranda de Brito, em 1957. Ele era filho de um touro padrão, de uma vaca padrão também, e nasceu sem chifre, e o doutor Ovídio Miranda deixou esse animal na propriedade e começou acasalar ele com lote de vacas de grande porte, que isso daí influenciou muito no que é a raça mocha hoje, são animais de grande porte. E observou que era de caráter dominante. Todos os filhos do touro Caburei nasceram mochos. Esse touro foi o primeiro a nascer, e depois, numa outra propriedade do senhor Pedro Nunes, nasceu um outro animal. Isso daí não tem notícia, até então não se tinha notícia de zebuíno mocho. Todas as raças zebuínas na Índia tinham chifres. Então foram investigar. Descobriram que descendia de uma vaca cabana, que
imprimiu isso, esses dois animais mochos descendiam da mesma vaca, e ela paria só, vários descendentes dela nasceram mochos. Em 1969, iniciou o registro com a vaca Simpatia, então ela recebeu o número 1 da BCZ como a primeira vaca registrada do Nelore mocho, também de propriedade do senhor Ovídio Brito. E o touro Caburei, de forma simbólica e com homenagem, também recebeu o registro número 1, embora, se eu não me engano, já estivesse falecido. Pode passar, por favor. Temos variações na pelagem do Nelore. Os mais comuns aí é o Nelore pintado de vermelho, Nelore pintado de preto. Também tem o Nelore vermelho. Essa linhagem é muito comum na Bahia. Se alguém quiser encontrar esse Nelore vermelho com mais facilidade, na Bahia é mais fácil. E o Nelore beta, isso é bem raro, ou Nelore azul, são alguns animais, isso daí está sendo desenvolvido há pouco tempo. O mesmo padrão racial fenotípico do Nelore padrão, só diferindo aí na pelagem. Isso é uma questão de gosto do proprietário. Lembrando que o Nelore mocho, por seu caráter dominante, é muito cruzado com animais padrão para refrescar o sangue. Então, você pode pegar um registro genealógico de um animal, que conhece um pouco de touro, e ver lá um touro padrão na linhagem do Nelore mocho. Isso é comum porque as vacas e os touros imprimem essa dominância nos seus filhos. Pode passar, por favor. A raça Guzerá foi a segunda raça a chegar no Brasil, em 1870, é uma raça de grande porte, uma raça muito importante. Esse touro Guzerá, um garrote ainda, o Tanino e Sil, é um touro importante para a raça. E a raça Guzerá é uma das raças mais antigas dos zebuínos. Estima-se que ela tenha cerca de 5.000 anos. Por isso, a raça é extremamente pura. Nós vemos o padrão racial dos animais. Quando você vê uma vaca Guzerá pura, você está vendo o lote todo, como essa foto aí. Os animais diferem muito pouco em tonalidade de pelagem, mas em saída de chifre, posicionamento de orelha, musculatura, tamanho, os animais têm um padrão racial muito acentuado, por conta aí dessa antiguidade da raça, uma raça muito antiga e muito pura. É uma raça muito resistente, porque ela foi desenvolvida na região desértica da Índia, é uma raça que se adapta muito bem à região nordeste, ela tem uma conversão alimentar muito boa, ela consegue comer pouco e ainda se manter no score corporal adequado. Uma raça que aproveita a gramínea, por pior que ela seja, então é uma raça muito promissora. Ela representa apenas 4% em animais registrados. Essa porcentagem são animais registrados pela BCZ, então o nosso rebanho só tem 4% de animais registrados, da raça Guzerá. Pode passar, por favor. A raça Gi chegou ao Brasil em 1911, representa 6,5% do nosso rebanho, é uma importante raça para a nossa pecuária leiteira, cruzado com Guzerá, com holandês, perdão, forma o girolando em suas vários porcentagem sanguínea aí da raça Gi, sendo meio sangue, 1/4, 3/4, 7/8. 80% do rebanho leiteiro é composto por animais girolandos. Nós vemos um grande exemplar da raça, quem trabalha com pecuária leiteira certamente já viu ele e sabe o nome dele, que é o Sansão. A vaca, a profana também, é uma importante vaca para o melhoramento da raça Gi. O Gi leiteiro, a raça Gi em si, ela tem a linhagem leiteira, que são os animais que foram mais selecionados para leite, e a linhagem mais para corte. Esses 4 animais são mais da linhagem para corte. São poucos criatórios hoje que tem o Gi para corte, mas ainda ele é encontrado, principalmente na granja do Carlos Maia. Pode passar, por favor. Tem a variação do Gi mocho também, ele surgiu aleatoriamente, os produtores foram separando esses animais e constituiu aí uma variação do Gi. Surgiu na década de 40 e sendo reconhecido como raça em 1976. É pouco difundido, são poucos animais. O caráter mocho é muito utilizado para mochar o gado, não tem aquele transtorno de estar descornando bezerro,
tem o perigo da vaca machucar outros animais, furar com chifre, então alguns proprietários optam pelo caráter mocho. No Nelore mocho, tem a vantagem de já ter um grande número de animais, mas no Nelore pintado, no Gir mocho, a dificuldade é touros em centrais, você achar bons criatórios para estar renovando o seu plantel. Então é muito comum a consanguinidade, até mesmo para selecionar, para apurar certas características. Essa grande dificuldade. Comparado com as raças padrões, dá uma gama muito maior de reprodutores e matrizes que você pode utilizar. Pode passar. Essas são as raças puras que eu falei até agora. Ainda falta o Sind. Pode passar, Letícia, por favor. A raça Sind chegou ao Brasil em 1930. Representa pouco da nossa... dos animais registrados, só 0,2. Está difundida principalmente na região Nordeste pela sua alta resistência às altas temperaturas, porque ela é descendente do que hoje é o Paquistão. No passado era a região desértica da Índia, mas hoje é o que chamamos do Paquistão. Animais de pequeno a médio porte. Tem um criatório muito importante em São Paulo, Sind Castilho. A Fazenda Carnaúba também é uma importante selecionadora do Sind. E do seu Pompeu Borba também. São os 3 principais criatórios aí. O animal vermelho, de dupla aptidão, ele produz tanto carne quanto leite, diferente do Guzerá e do Gi, que tem linhagens para leite e linhagens para corte. O Sind, o mesmo animal que produz carne, ele produz leite. Animal muito resistente, que nos últimos anos tem crescido aí seu número no Brasil, principalmente na região Nordeste, da sua resistência e produção. Olha a carcaça desse animal, um animal precoce, um animal que tem um bom acabamento, boa musculatura, um animal que vai ter muito futuro ainda. E vacas muito longevas, vacas com boa produção e vacas que parem 10, 15 bezerros ao longo da sua vida produtiva. Pode passar, por favor. O Cangaiã é raro de encontrar no Brasil, são poucos criatórios. Ele é descendente da Índia, chegou ao nosso país na última importação de 62, e o animal, na formação do Nelore, tem sangue de Cangaião. O Nelore é formado por um conjunto de raças, alguns centenas de anos, e que nelas participaram o Cangaião. O Cangaião é uma raça muito pura também. Ela é característica pelo seu chifre no topo da cabeça, reto, ereto, e muito junto os chifres. O animal é um pouco mais fino, um pouco mais tardio. Talvez por isso ele os produtores do Brasil não criaram tanto ele. Pode passar, por favor. Agora nós vamos falar das raças sintéticas, das raças que foram criadas, desenvolvidas por cruzamento de outras raças zebuínas. Por exemplo, o Brahma. O Brahma foi desenvolvido nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 94, representa hoje 2% do nosso rebanho puro de zebuínos. É um animal muito precoce também, com bom acabamento de carcaça, um animal muito volumoso, e na sua formação participaram a raça Gi, Guzerá, Nelore e Krishna Valley, 4 raças zebuínas para formar o Brahma. É permitido descornar, ao contrário das outras raças zebuínas padrões que têm chifre, não é permitido descornar para receber o registro definitivo. No Brahma é permitido, esses animais têm chifre, mas são descornados quando jovens. Isso porque nos Estados Unidos eles descornam, mesmo com questão de manejo. Os animais ficam, segundo eles, menos bravos. Pode passar, por favor. O Tabapuã é uma raça brasileira, foi desenvolvida no Brasil através do cruzamento do Nelore com o Gi e o Guzerá. Essa raça surgiu através aí de animais mocho nacional, uma raça extinta do Brasil, que foi cruzada com o Nelore, imprimiu o caráter mocho, que era dominante, e foi depois adicionado o Guzerá e o Gi para pôr as características aí mais marcantes do zebu. Um animal também de grande porte, foi reconhecido como raça 81 pela BCZ, por recomendação do Ministério da Agricultura, que viu que é um animal de potencial produtivo muito bom, recomendou que a BCZ
iniciasse aí os registros da raça. Representa 3,5% do rebanho registrado. É um animal mocho, caráter mocho, de grande porte e também com bom acabamento de carcaça, bom volume, uma típica raça zebuína, embora oriunda de cruzamentos. Pode passar. O Indo-Brasil, um animal também brasileiro, inicialmente foi chamado de Induberaba, porque foi desenvolvido no Triângulo Mineiro, em Uberaba. O Tabapuã recebe esse nome porque foi desenvolvido na cidade de Tabapuã, em São Paulo. Já foi o Indo-Brasil, o maior rebanho, representava o maior rebanho no Brasil das raças zebuínas no início do século XX, da década de 20 e da década de 30. Nessa fase aí que o Indo-Brasil era proeminente, eles buscavam muitos animais de orelha comprida. O Nelore não tinha valor nenhum no início do século XX. Ninguém gostava do Nelore, porque falava que tinha orelha curta. Então, quem tinha valor era o Gi e o Indo-Brasil, principalmente, pelo tamanho da orelha. Conta a lenda, seu Celso Garcia Cid, Rubio Carvalho, contam que na exposição em Uberaba, o presidente Vargas foi visitar e chegar ao pavilhão do Brasil, um produtor perguntou a ele: doutor Getúlio, essa vaca tem tantos centímetros de orelha, quanto ela vale? Getúlio Vargas sabiamente respondeu: não, ela vale quanto ela pesa. Mas depois disso aí começou o declínio da raça Indo-Brasil, porque foi a quebradeira do zebu, como chamava. Depois aí do problema com dois fatos que ocorreu na crise do zebu aí na década de 30 e 40. Os focos de peste bovina e eles perceberam que orelha, saída de chifre, a morfologia não colocava leite nem carne na mesa. O que mandava era a produção. Depois disso que foi destinado aí começar a pesar os animais, a fazenda indiana é pioneira nisso, começou com Pedro Nunes, pesar os animais. Os zebueiros, como os pecuaristas, criadores de zebu, eram chamados, eles andavam com a fitinha no bolso para medir tamanho de orelha de gado do Brasil. Isso daí não é compatível com a pecuária atual. Então, a raça em declínio, são pouquíssimos animais, pouquíssimos criadores, é uma raça de grande porte, também de dupla aptidão, e que, se não tiver um trabalho aí, pode desaparecer. Pode passar. Um resumo do ano de chegada de cada raça ao Brasil, ano da fundação das associações e a porcentagem do rebanho. A associação mais antiga é a do Nelore, fundada em 54, depois a do Gi e do Cuzerá em 56. A última é a do Sind, fundada em 2003, apesar do Sind estar no Brasil desde 1930. Depois disso que o Sind começou a se desenvolver. Porque as associações são associações promocionais, elas promovem a raça, elas difundem o nome da raça pelo Brasil. Então, é extremamente necessário ter uma associação da raça a representando. Pode passar, por favor. Vamos começar a falar agora de avaliação e seleção. O que é e para que serve? Avaliação, eu vou avaliar de acordo com o meu foco, meu objetivo, se eu vou produzir leite ou carne. Eu vou avaliar os animais que melhor se enquadram naquele perfil, na realidade da minha propriedade. E ela serve para melhorar a qualidade da carne, a quantidade de carne, a produção animal ou a quantidade e qualidade do meu leite. Isso, eu estou falando de bovino, isso serve para qualquer cultura, para qualquer espécie. E o objetivo final dela é levar o lucro, aumentar a lucratividade da propriedade. Pode passar. Como eu falei, a avaliação e seleção dos animais depende de qual objetivo. Eu quero leite, eu quero corte, eu vou trabalhar com zebuíno, eu vou trabalhar com taurino, eu vou criar genética, eu vou vender tourinhos, eu vou vender embriões, eu vou vender sêmen, eu vou produzir em larga escala, ter grandes fazendas ou ter confinamento, eu vou trabalhar com elite, vou participar de exposições das raças, eu vou trabalhar com gado comercial, sem qualquer... como a foto inferior, qualquer ganho genético aí na questão de elite. Eu vou trabalhar com manejo intensivo, pode ser
no confinamento, ou intensificar as pastagens, ou eu vou trabalhar com manejo extensivo em grandes propriedades. E depende do que o proprietário quer. Em cada um deles, vocês têm que trabalhar com excelência, buscando o melhor de cada raça, o melhor de cada da nutrição, o melhor da tecnologia. Nós vemos aí animais exponenciais da raça G, da raça Nelore, o touro Roque Five Gibber. Esse touro ele foi campeão ano passado na Expoinel Nacional, estava lá. Essa vaca é a Parla Five, foi recordista de preço. Essa vaca foi avaliada em 7 milhões de reais, uma única vaca, 7 milhões de reais. E a vaca G, a Fécula Five da Mutum. Essa vaca também foi avaliada em quase 2 milhões de reais. Pode passar, por favor. O sucesso da seleção está na mão do pecuarista, dos técnicos que trabalham com isso. Tem um tripé básico, que é a genética, nutrição e manejo, mas isso daí deve se alinhar da tecnologia, à sanidade, ao bem-estar animal, com manejo racional, manejo adequado. A sustentabilidade hoje não se permite mais trabalhar degradando o meio ambiente, produzindo de forma errônea, com manejos aí que não focam no bem-estar animal, não focam no meio ambiente, então isso foi deixado no passado. Hoje, quem quer um futuro na pecuária ou qualquer outra cultura tem que pensar num desses pontos aí e trabalhar em conjunto para o sucesso da atividade. Pode passar. O principal e mais fácil meio de avaliação dos zebuínos é o Epimuras. Ele pode ser empregado em várias situações por qualquer uma pessoa que conheça um pouco de raça e conheça um pouco de morfologia, do fenótipo do animal. Ele pode ser empregado num touro, que eu vou vender a genética dele, eu vou ver a conformação desse touro, ver se ele apresenta boa conformação para passar isso para os filhos dele. Se eu não tiver um touro um fenótipo ruim, ele pode ter uma genética boa, mas dificilmente ele vai ser selecionado. Eu posso utilizar também a genealogia, que são os métodos de avaliação. Está falando de Epimuras, mas está falando antes de quais os métodos de seleção. Eu posso selecionar por genealogia, quais são, conhecer os pais, os avós, os bisavós desse touro, se foram animais produtivos, se esse animal pode passar para os seus filhos o que os pais dele foram. A avaliação das DEPs, que é a avaliação dos filhos, foca principalmente nos filhos, nos descendentes, netos, bisnetos do touro. Alguns são avaliados também as irmãs, os irmãos do animal em si. E deve selecionar para a característica desejada. Se eu quero um animal com uma conformação de carcaça, eu vou selecionar para aquilo. Se eu quero melhorar a precocidade, eu vou selecionar para a precocidade. E aí sucessivamente. São vários pontos que você pode melhorar na sua propriedade. Pode passar. As avaliações genéticas. Muito utilizada na compra de touros, de sêmen, de doadores. Vou visar a genética, melhoramento genético do animal, a genética, a genealogia desse animal, através de genoma, de marcadores moleculares, ultrassonografia de carcaça. Então, eu estou avaliando o animal em si para poder selecionar ele para determinada característica. O animal que vou fazer ultrassonografia de carcaça para ver marmoreio, ele apresenta bom marmoreio, ele é um animal visualmente muito bom. Eu vou selecionar ele, eu vou selecionar a vaca de acordo com os resultados da genômica dessa vaca, os marcadores moleculares, que eu consegui ver quais são os genes que vai imprimir determinada característica na sua progênie, nos seus filhos. Gente, eu estou falando alguns termos técnicos, se vocês tiverem dúvida, vocês podem levantar a mão e perguntar, tá bom? Pode passar, por favor. Agora, o Epimuras, ele é usado, empregado em várias situações, em larga escala, ele é utilizado na pista, a gente for fazer um julgamento em pista, é utilizado o Epimuras. Eu vou comprar animais para reposição, comprar um lote de bezerros, eu vou utilizar o Epimuras, mesmo que não tão à risca quanto na pista, que na pista eu vou selecionar saída de chifre, posicionamento de orelha, batimento de orelha, além da morfologia em si, que importa a produção, mas eu vou ver detalhes, aprumos,
seção da cauda, a altura da vassoura do rabo, tudo isso na pista, alinhado ao Epimurus. Mas na compra comercial eu vou ver o que importa, que é a produção ou de carne ou de leite, utilizando aí os pontos de avaliação do Epimurus. Eu posso utilizar ele na compra de um touro, eu vou comprar um touro para minha fazenda, um touro de repasse, eu vou utilizar o Epimurus, uma compra de matriz também, na reposição, em várias situações você pode usar o Epimurus, desde que você tenha um conhecimento de qual raça, vai variar da raça Buzerá, Bragida, Nelore, e que eu tenha um conhecimento de cada indivíduo e visualmente. Eu comparar, o Epimurus é muito utilizado comparando com um outro animal. Esse daqui é melhor do que aquele. Pode passar, por favor. O Epimurus, cada letra dessa, ele é uma sigla, cada letra dessa representa uma avaliação. Estrutura. Representando aí no touro o Barão da Matinha, um animal de elevada estrutura. É o tamanho desse animal, o comprimento desse animal, se é um animal grande, se é um animal pequeno. Então, o score aí vai variar de 1 a 6, sendo uma nota boa, o 5 e o 6 no julgamento. O animal, então, o vai representar o tamanho, estrutura, quão comprido e quão alto é esse animal. Não é muito indicado animais muito altos, mas esse animal tem que ter uma estrutura boa, porque senão ele não tem peso, ele não tem produção. Pode passar. Aí eu vou passando alguns exemplos, dei o exemplo do melhor, agora eu vou passando outros para vocês verem. Esse animal é um animal mais curto, um animal de menor tamanho, então ele tem uma estrutura que deixa a desejar, um animal que teria um score 3. Pode passar. Vocês conseguem perceber isso visualmente? Sim, sim. Dá para identificar bem, né? O P é representado pela precocidade, então, foi o Marco, se eu não me engano, perguntou sobre isso ontem. Eu vou avaliar aí a proporção torácica desse animal, de costela, com relação às pernas desse animal. O interessante é que ele tenha 60%, aí no score 5 ou 6 também, 60% de corpo, 40% de pernas. Esse animal, se for 50-50 é indesejável, 40 de arqueamento de costela e 60 de perna, piorou. Um animal muito tardio, um animal muito caneludo, vai pesar pouco, vai ter pouco rendimento de carcaça. Esse animal, o rei embaixador, é um touro muito precoce, ele entrou em puberdade aos 9 meses de idade, isso reflete no seu fenótipo. O animal bem precoce, ele tem a proporção 60-40. Pode passar, por favor. O professor, na prática, como essa precocidade? Oi? Na prática, assim, você vai olhar o tamanho da canela dele, se for pequeno, é um touro bom. Volta, por favor, Letícia. Na prática, eu vou olhar isso, o comprimento, a relação costela-perna dele. Ele tem que ter mais costela do que perna. Ele não pode, mas ele também não pode ter pouca perna também, aí 70-30, porque aí vai prejudicar ele no andamento a campo. Então, o ideal é 60-40. Esse daí vai ser refletido na precocidade sexual. A fêmea vai entrar no cio mais jovem, o touro vai entrar em puberdade mais jovem, ele vai ser abatido mais jovem, então está diretamente relacionado à idade, à precocidade sexual. O animal, quanto mais caneludo, pesquisas comprovam que é um animal que vai ser mais tardio para entrar no cio. A fêmea, o touro vai demorar mais para cobrir as vacas, o garrote, o animal que vai demorar mais para depositar gordura, porque a gordura está relacionada à precocidade sexual. Então, quanto mais cedo, mais precoce, mais deposição de gordura, então o animal chega mais cedo ao abate. Ele serve aí para avaliar as matrizes que eu vou deixar na minha propriedade, mas também os animais que eu vou abater, que eu vou levar para o confinamento, que eu vou terminar a pasta. Respondi a sua pergunta, Rafael? Respondi sim, professor. Pode passar isso. Que é isso? Temos a comparação de alguns animais. Nós vemos aí o primeiro animal, essas duas bezerras Nelore. Um animal um pouco mais precoce comparado à segunda, um animal muito caneludo, que apresenta aí
55, 45, a outra apresenta aí um 55 de corpo e 45 de perna, a segunda apresenta 45 de corpo e 55 de perna, mais ou menos. Isso é relativo, eu tenho uma avaliação, mas a Letícia pode ter outra, o Rafael pode ter outra, mas não pode, cada um tem seu ponto de vista, mas a avaliação aí numérica, no final do score, não pode ser muito discrepante. O primeiro animal que ele tem de precocidade, ele perde um pouco em estrutura, animal um pouco curto. Na figura de baixo, está cortando um pouco, mas dá para vocês avaliarem, esse Nelore Motion é um animal mediano, animal que teria aí um score 4. Ele não é tão ruim de arqueamento, de profundidade torácica, mas também não é ideal. Um grande problema da raça do Brasil, esse daí, animais com a canela muito alta, animal aí que tem 50 mais ou menos de proporção. Isso não é desejar, são animais muito grandes, mas animais tardios. Pode passar, por favor. O M, que é a musculosidade, eu vou avaliar a musculatura desse animal. Também um score que varia de 1 a 6. Esse touro é o Icatan da Bom Sucesso, um importante criatório, tem animais de excelência. Então, vou avaliar aí a deposição de musculatura no seu posterior, representado pelaquela setinha, a deposição de musculatura na região anterior, próximo aí à escápula. Então, numa linguagem mais full, o animal está bombado, o animal como se fosse o porco 4 pernil, aquela raça Belgian Blue, é a deposição de musculatura. Essa, quanto mais próximos de 6, o score dela é melhor, o animal tem que ter muita musculatura, que é mais carne, mais rendimento de carcaça depois. Pode passar, por favor. Então, comparando animais aí de vários tipos de musculatura, esse animal B, um animal muito ausente de musculatura, animal de pouca estrutura, um animal de baixa precocidade, então animal muito ruim, um animal que seria, no meu ponto de vista, score 2 para as 3 características. O primeiro touro também é um animal fraco de musculatura, ou posterior desse boi, como é escorrido, um boi muito derriado, garupa muito derriada, muito escorrida, bunda de merimbondo que a gente chama, animal que não tem musculatura, animal fino. Animal também que tem pouca estrutura. Nas imagens esquemáticas de baixo, na primeira a gente vê um animal bem afilado, animal tardio, e um animal muito estreito, que não tem musculatura. Na imagem ao lado, a gente compara o animal musculoso, o animal mais largo, com o animal de pouca musculatura. O animal da imagem A tem um pouco mais. Pode passar. Aí a gente vê a avaliação das 3 estruturas principais comercialmente, que isso vai imprimir peso e acabamento e fertilidade das fêmeas, precocidade, são as 3 principais no ponto de vista econômico, o P e o M, estrutura, precocidade e musculosidade. O primeiro é o bezerro. Lógico que bezerro é muito complicado a gente avaliar isso, ele pode mudar depois, mas comparado um ao outro, o primeiro animal, também o bezerro tem a questão da idade, né? Então, esse animal, não sei, é uma imagem, mas eu estou julgando a imagem, ele teria score 1 para todas as características. Ele tem pouca estrutura, ele é um animal muito caneludo, ele tem pouca precocidade, ele tem pouca musculosidade. Comparado com o segundo, ele já tem uma estrutura maior, o tamanho, olha só como ele é bem maior que o segundo bezerro. Ele tem uma precocidade mediana, o score 3, e ele tem a musculosidade mediana 3. O bezerro é muito difícil a gente dar score para musculosidade, mas deve ser feito sim a cada geração, isso deve ser intensificado, porque é um melhoramento genético. Então, o produtor rural, o pecuarista, ele não deve ser colecionador, ele deve ser selecionador. Eu não posso, tal vaca é de estimação, tal vaca. Não, se ela não produziu um bezerro por ano, se ela não deu leite, se aquele garrote engordou, ele vai ser descarte. Tem que selecionar para melhorar a genética do rebanho.
Pode passar. Agora nós vamos avaliar o restante, que é mais questão muito importante também para no dia a dia, mas mais racial. O umbigo varia aí do score de 1 a 6. Esse touro é o Rendife. Ano passado ele foi avaliado em quase 3 milhões de reais. É um dos principais touros hoje da bateria da alta genética. Ele é top 1%, ele está líder aí do sumário para as características de conformação de carcaça, rendimento de carcaça e peso ao ano e sobre ano. É um touro que tem um umbigo muito corrigido, tem um umbigo aí próximo a 4, 5, é um touro muito bom. O comprimento do umbigo é muito importante, com o animal muito umbigudo, ele pode desenvolver algumas patologias, como a acrobustite, que vai ficar esbarrando, passando na pastagem grosseira, então esse animal pode ter problemas, esse animal pode ter dificuldade em cobrir a fêmea, se tiver um umbigo muito aderido, o taurino é mais comum ter um umbigo aderido, o zebu, ele tem um umbigo mais penduloso, um pouco maior, o prepúcio, mas isso deve ser corrigido. Igual a questão de teto, antigamente vacas de Guzerá tinham um teto muito grande, isso está sendo corrigido, hoje uma vaca G tem um teto igual uma vaca holandesa, principalmente o bezerro mamar, isso é muito importante, o bezerro não consegue mamar num teto muito grande. Pode passar. E variações do umbigo, o Rendife, a imagem teria um umbigo 3, um umbigo não tão aderido, o 1 e o 2 é indesejável, o 5 e o 6 também, sendo os dois extremos, o 1 e o 6 piores. Esse touro G, ele tem um umbigo 5, quase 6, já um umbigo muito penduloso. Pode passar. O racial é muito importante para as características da raça, principalmente para quem tem gado PO, não adianta eu ter ótima produção se eu não consigo nem registrar os animais para quem faz genética. Eu tenho que ter um racial, porque o que eu vendo é a vitrine, a estampa do meu gado é o racial dele. Esse é o enlevo da Morungaba, um touro muito utilizado nas pistas, teve muitos filhos em pistas no 2018, 2017, pela sua elevada expressão racial. Tem que ter chanfro curto, goteira pronunciada, orelha em formato de lança, boa pigmentação, o animal, você avalia a pigmentação na região do cupim e do pescoço, essa região mais escura. Nesse touro é mais cinzento, mas alguns animais são até preto. Isso é efeito da testosterona. Animal de cabeça corrigida, um touro muito bom, que tem boas passagens, que as passagens, a cabeça para o pescoço não tem uma desproporção muito grande, pescoço para o anterior, para a paleta, não tem buracos nem elevações na carcaça, animal que tem da paleta para a costela, boas passagens também, as passagens suaves, que não apresentam grandes deformidades, da mesma forma da costela para o posterior, animal muito bem avaliado para racial, de elevado potencial genético. O score, nesse caso, varia de 1 a 4, sendo mais indicado 4 pela elevada expressão racial. Pode passar, por favor. Esse animal deixa a desejar no racial. Nós sabemos que é uma raça Nelore, mas não sabemos se é puro. Ele tem um cupim muito ruim, não cupim em forma de castanha como o do enlevo. A cabeça deixa a desejar, a orelha é de Nelore. A orelha é em formato de ponta de lança. Mas é um animal que não tem expressão racial, apesar de ser jovem, mas ele já deveria... E um animal de campo, eu estou usando isso daí esquematicamente, mas um animal puro, de elite, ele vai ter uma expressão racial muito boa. Pode passar. A musculatura, os aprumos, isso é importantíssimo a campo. O touro que está a campo, que vai cobrir a vaca a campo, ele tem que ter bons aprumos. Como que ele vai cobrir a vaca? A vaca, da mesma forma, está diretamente relacionada à longevidade. Uma vaca que tem problema de casco, tem defeitos de casco, ela não vai conseguir pastar, não vai conseguir andar. Então, ela vai ter sua vida reprodutiva aí reduzida. Esse é o ensino da Matinha, touro muito jovem, um touro de 2019. Já podemos avaliar aí a expressão racial dele, um animal muito característico da raça Nelore, com bom posterior, com
bons aprumos. A linha do jarrete deve ser perpendicular ao posterior, veja nas duas setinhas, está reto. O animal não pode ser muito fincado, não pode ter... ele está na gramínea, isso não é indicado a gente avaliar para assim, mas dá para vocês perceberem. Não pode ser muito fincado, porque ele vai ter problemas de articulação, mas ele também não pode ser muito sapateiro, ele tem que ter os aprumos certos. Nas imagens esquemáticas a gente vê, ele não pode ter os membros abertos nem para fora, nem para dentro, senão ele tem problemas, e isso é problemas graves, desclassificatórios no momento do registro do animal. Pode passar. Aí nós vemos a representação esquemática. Alguns são de cavalos e cabras, mas é a mesma nomenclatura. Essa imagem maior, nós vemos o aprumo correto. Depois nós temos o animal ajoelhado, que o joelho dele projeta-se para frente, um animal que ele vai ter muita dificuldade para caminhar, ele vai ser um animal que vai desequilibrar fácil, vai cair com facilidade. Nós temos o animal acampado, quando ele tem os membros anteriores muito direcionados para frente. Nós temos o animal debruçado, que os anteriores dele estão voltados para dentro, para a região torácica desse animal, então é um animal que também pode cair, um animal que tem baixa estabilidade no solo. O animal fincado, como eu falei, ele tem o casco reto, o animal vai andar de forma errônea. O animal inchado também, quando ele tem, parecido com ajoelhado, mas nesse caso, ele tem o joelho mais grosso, a articulação do joelho mais grossa, isso é um defeito grave. O animal sapateiro, quando a região do casco se projeta muito para frente, então ele vai estar apoiando as pinças vestigiais no solo. Isso daí é muito ruim, que ele não vai ter... não vai conseguir caminhar bem no campo, não vai conseguir cobrir a vaca bem, o touro, isso é pior para o touro. E o animal transcurvo, quando ele faz uma curva ali na região da articulação. Nós vemos agora os aprumos vistos por trás, o animal correto, ele tem os aprumos retos ali, sem estar aberto ou fechado. O animal aberto, quando isso sai muito da linha dorsal dele, o animal fechado, quando fecha muito, ruim principalmente para o gado leiteiro, porque vai comprimir o ubre, podendo causar mastite, porque o ubre vai ficar constantemente ali comprimido. O animal cambaio, o animal que abre. É difícil para a gente explicar isso online, porque é bom a gente falar mostrando na prática e com as próprias mãos, mas é um animal que vai fazer assim com as pernas, com os posteriores, não sei se der para vocês perceberem. E o animal zambro, que é o cambota, o famoso cambota. O animal vai fazer a articulação dele, vai dobrar para fora e as pinças para dentro. Ao contrário do cambaio, que é as pinças para fora e os joelhos para dentro. Visto pela frente, o animal regular, o animal que tem aprumos retos. O aberto é quando ele está muito aberto, isso é ruim. O animal fechado, pior, porque ele vai ter pouco espaço pulmonar, pouca caixa torácica, então o animal a campo, essencial para ele andar, ele precisa ter uma boa respiração. O animal, a quarta imagem, ele tem os joelhos abertos, então, as pinças voltadas para dentro e a articulação para fora. E o último, as pinças voltadas para fora e as articulações para dentro. O animal cambaio também. Pode passar. Esses daí são exemplos claros de defeitos de aprumo. Animais aí que seriam desclassificados, os animais nem são registrados. Olha o problema dessa vaca da segunda imagem. Um animal que muita dificuldade para caminhar no campo. Da quarta imagem, que tem a mão de duas pessoas, aquele defeito ali para o touro é muito ruim, que quando ele for cobrir a vaca, ele vai, pela fisiologia, pelo modo pela corte do animal, quando ele for cobrir a vaca, ele vai cair. O touro, quando cobre, quando ele monta na vaca, ele dá um pulinho no momento que ele copula. Nesse momento, se ele tiver um aprumo desse jeito, ele vai perder a estabilidade e vai cair. Pode passar. Sexualidade, ela é muito importante, está cortando, mas o score varia de 1 a 4.
Nós vemos aí uma jovem novilha da raça Guzeral, o Crane Sil, e no outro nós vemos a linhagem pura do Brasil, que é a linhagem Lengrup, e o General da Mundo Novo. É um touro, tem que ter cara de macho, a cara dele enrugada em volta dos olhos, goteira pronunciada, que é essa parte, essa é a região mais funda aqui, onde os olhos dele pronunciam, então faz essa goteira na cabeça do animal. Chanfro curto, boa pigmentação, animal então que tem muita testosterona, isso é importante para o touro, para ele cobrir, e também questão assim, da racial. O chifre preconizado, chifre penteado, isso não há pista. Quem tem chifre penteado, isso não é característica comercial, ninguém vai comer chifre de boi, né? Mas na pista, na questão racial, é muito preconizado. E a fêmea tem que ter feminilidade. Eu não posso ter uma vaca com cara de boi, tem que ter uma vaca com cara de fêmea. Olha como essa novilha é delicada. Tem as passagens delicadas da cabeça para o pescoço, do pescoço para a paleta, uma novilha fina, apesar da sua imponência, do seu racial muito primoroso. Pode passar. Nós vemos aí exemplos, nós não sabemos se esse primeiro animal é fêmea ou é macho. Ele não tem sexualidade, animal de nariz pequeno, boca pequena, nariz fino, não tem goteira, provavelmente é um macho, mas jovem, mas desde jovem ele já tem que imprimir sua sexualidade. Animal, isso comercial, animal fino, a testosterona está relacionada aí com porte físico depois. A questão do boi castrado, quando você castra um boi, fica um boi mais fino, então ele vai pesar menos. Esse garrote, provavelmente, como ele não tem tanta efeito da testosterona, é um animal que vai ter pouca musculatura. E comercialmente isso é ruim. Essa vaca, a vaca com a cara de boi, apesar da sua conformação de carcaça, que é o mais importante, mas é uma vaca que tem, racialmente falando, assim, em questão de sexualidade, uma vaca feia. E o terceiro animal também é um garrote, mas não tem expressão de sexualidade, um animal com cara de vaca. Pode passar, por favor. Agora nós vamos falar sobre a genealogia. Outro método de seleção, eu falei sobre a avaliação genética e primúrios, agora eu vou falar sobre a genealogia. Então eu posso comprar um animal de acordo com os pais, quem foram os pais dele, os avós e os bisavós. Mais uma vez, o rendife e a parla five, os dois animais mais caros hoje do Brasil, um valendo quase 3 milhões de reais e a outra 7 milhões de reais, vendendo esses dois animais, dava para comprar uma grande fazenda. Mas isso é questão da genética desse animal, a capacidade por isso que eles valem muito, a capacidade de passar para os seus filhos alta carga genética, que esses animais vão ser muito produtivos, a progênie desses animais serão excelentes. Então, eu vou usar avaliação genética para comprar touro, para comprar sêmen, para comprar doadora, matrizes para o meu plantel, matrizes leiteiras. Se a determinada novilha ela tem um pai que é conhecidamente pai de outras filhas produtoras de leite, ou a mãe dela já deu outras filhas boas de leite, a chance desse animal ser bom de leite é grande. Isso é questão de estatística. Então, quanto os maiores forem os filhos desses animais com elevada produção, a tendência é que os outros também sejam. Pode passar. Nós vemos aí o escocês da Santanice. Quem for avaliar esse animal pela genealogia, quem conhece um pouco de raça Nelore, vai comprar certamente o sêmen desse touro. Ele é filho do rendife, daquele touro anterior, é um touro que tem boa conformação, um touro muito bem avaliado e top aí para todas as características de carcaça. Ele é neto do Rei Armador, que é o touro que tem mais filhos em Central, pode passando, Letícia, que vai aparecendo essas caixinhas amarelas. Ele é neto do Backup, que foi o recordista palheta de ouro da CRV Lagoa, que é um touro provadíssimo, seus filhos, netos, bisnetos estão produzindo muito bem. Do Rei Armador, que é o touro recordista em números de filhos em Central de sêmen.
Ele é bisneto do Ren Torichel, outro importantíssimo touro da raça Nelore, que produziu muitos filhos provados, do Quark Cole, o touro da genética colonial, é um touro também muito provado, muito utilizado até hoje. Quem olhar a régua desse animal, as avaliações genéticas dele, é uma régua muito equilibrada. Ele é bisneto também do gabinete da IZ, que é o Instituto Zootecnia de Sertãozinho, uma importante seleção de gado Nelore, uma das mais puras também, que descende desde 1930. E ele é bisneto do Bitelo Teco, que é outro importante touro Nelore. Então, na genealogia do escocês, nós vemos os principais criatórios de Nelore no Brasil, que é a genética aditiva. Quando vocês verem o sufixo Ren, Cole, Teco, Grid, que é a da Santanice, Grid, vocês vão estar avaliando o local que esse animal descende, qual que é o criatório. O Ren é da genética aditiva, o IZ do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, o Grid é da Santanice e por aí vai, são vários. O Cole é da Colonial. Então, os principais criatórios estão presentes na genealogia desse animal. Então, é um animal que tem tudo para ser um bom produtor, porque os seus avós, os seus pais, seus bisavós foram animais provados e produziram, seus primos, irmãos, foram excelentes. Pode passar. Mais um exemplo, que é a avaliação pela DEP. Esse daí é o Estoril, a gente vai avaliar... Oi, Rafael. Ô, professor, você falou da genealogia aí. E no caso da mãe, que não se avalia, porque o filho é 50% do macho e 50% da fêmea, não é isso? Uhum. Igual você falou aí, que o animal é muito bom, o avô, o bisavô. Mas as fêmeas que foram colocar neles também foram boas, não foi? Sim, sim. Volta, por favor, Letícia. A gente... foi popularmente, isso daí é a questão de costume, sempre falando dos machos. Mas hoje, com a FIV, a fêmea tem ganhado muito destaque, porque é mais fácil a gente conhecer os machos. São animais, por exemplo, a Alta Genética tem no seu portfólio 320 alguma coisa touros. As vacas são milhares no Brasil, então é muito mais difícil para a gente conhecer todas as vacas do que a gente conhecer os touros. Mas, lógico, porque se o backup é muito bom, porque a Abdala foi muito boa e o gabinete também. Só o gabinete sozinho, ele não conseguiria imprimir toda a genética que o backup tem, toda a produção que o backup tem. A Abdala foi muito importante. Da mesma forma, a gente vê um exemplo nisso, geralmente as fêmeas são, principalmente dos criatórios grandes, como a Santanice, elas são numeradas pelo seu elevado número. A B4732. Isso daí provavelmente é o número na fazenda. Eles vão colocando assim, quando você compra ou nasce um animal, quando começa a criação é o animal 1, e sucessivamente esse número vai aumentando. Então, se for nessa sequência, que é o mais usado, eles já estão com 4.732 vacas registradas no plantel. Então, é muito difícil, num só criatório. Então, é mais fácil a gente citar os touros do que a gente citar as vacas. Mas, claro, se a vaca, principalmente dos touros provados, como Ren Armador, Backup, Rendife, as mães deles foram excelentes. Por exemplo, a Parla FIV. A Parla é muito mais cara que o Rendife. Ela é quase 4 milhões, mais de 4 milhões mais cara que o Rendife. Pode falar, Rafael. Não, era só isso mesmo. É porque não adianta você ter muito um boi bom e você também não ter uma vaca boa, uma vaca média ou boa, né? Tem que ser boa também. Os filhos têm que ser melhores que os pais, mas os pais devem ser bons também. Porque eu não vou ter milagre, isso é biologia. Não adianta eu querer ter um touro ruim, uma vaca ruim e que o filho dele seja excelente. Não, eu tenho que vir de uma seleção, de um histórico de seleção. Pode passar. Letícia, pode passar. Isso. Então, nós vamos avaliar aí a progênie do animal, que são as avaliações das DEPs, que DEP significa diferença esperada da progênie. Por exemplo, o Estoril, esse é o que eu falei da régua, da avaliação de DEPs dele.
O Estoril também é um touro muito jovem, do Rancho da Matinha, de 2019. E nós temos uma régua muito equilibrada. Primeiro, vem as características, eu vou falar sobre cada uma delas mais à frente, que é o que cada uma significa, MP 120, PG, PN. Depois vem o resultado de cada uma, que é a DEP, qual o valor dela. E depois vem a acurácia. A acurácia é o quê? A confiabilidade. Quanto daquele resultado eu posso confiar? Acurácias aí desejáveis são acima de 70%. Então, para um ADEP de idade ao primeiro parto, que é a IPP, esse animal, essa avaliação é feita pela ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, e isso é baseado na média dos touros avaliados deles, não é baseado no touro que tem lá em casa, no touro que tem na casa do Rafael, eles não estão dentro do programa. Então, são valores de acordo com a média dos animais que participam do programa. Da mesma forma, o GeniPlus, o da BCZ, que é o melhoramento da raça zebuína. Nesse caso da ANCP, os três são de empresas muito confiáveis. Eu gosto de usar o da ANCP. Esse touro ele vai ter menos 1,26 meses, as filhas dele vão entrar em precocidade 1,26 meses antes dos outros, da média dos outros touros. Ele tem uma confiabilidade de 57% que isso vai acontecer. É uma confiabilidade baixa, mas porque esse touro é muito jovem, ele ainda não tem filhas. Então, foi avaliado as irmãs, de acordo com o resultado das irmãs e mãe dele. De acordo com esse touro for ficando mais velho, for saindo os resultados das provas, essa confiabilidade vai subindo. Mas podemos ver aí que o peso, aos 365 dias, tem uma acurácia de 81%. Então, 81% de chance que esse animal tenha 2,4 2 quilos e 470 gramas a mais que a média dos touros avaliados pela ANCP. E esse amarelo é a classificação dele perante os outros touros, que é o top. Para a característica de IPP, idade ao primeiro parto, ele é top 1%. O que é isso? Ele está dentro do 1% dos melhores touros. A característica para peso aos 365 dias, ele está dentro do 0,1, ele é top 0,1. Então, dentre todos os touros, ele está dentro do 0,1% melhores. E esses gráficos aí, se ele é positivo, se ele é negativo. A gente avalia mais o top e a DEP, e a confiabilidade. O outro ali é só para a gente ter uma representação da característica. É muito utilizado na compra de touro, de sêmen, principalmente de sêmen, porque as empresas, eu peguei da alta, elas disponibilizam as provas do animal, então eu vou avaliar, e vou avaliar também para o Epimuras, vou avaliar o animal e vou avaliar a genealogia dele e as DEPs. Pode passar. Ele também é usado para comprar doadores. Isso daí, eu vou falar sobre cada uma delas, ficou bem pequeno, era até para ter tirado, mas se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar. É o nome de cada DEP e a sua classificação. Pode passar, por favor. As DEPs para reprodução, são as DEPs de valores aí desejáveis para reprodução, tanto de macho quanto fêmea. Esse animal de baixo, eu já mostrei ele anteriormente, mas daí é bem mais jovem, que é o rei embaixador, um touro extremamente fértil, que entrou em puberdade aos 9 meses de idade. Quando você vê essas siglas, 3P, é a probabilidade de parto precoce. Então, quantos por cento, é medida em porcentagem, quantos por cento tal novilha vai ter de emprenhar mais cedo, de parir um bezerro mais cedo. A idade da puberdade do macho é o que vale ao 3P. O reembaixador entrou em puberdade muito jovem, aos 9 meses. Ela vai ser medida em meses. O IPP, idade ao primeiro parto, também medida em meses. Quantos meses? Isso tudo comparado com a média de cada programa. Eu não posso comparar o programa da ANCP com o programa do GeniPlus, com os programas do PMGZ, com o do Sumário Aliança. Não, eu tenho que avaliar cada um
de acordo com os seus valores, de acordo com os seus animais. Do ANCP, utiliza quase 40 mil animais, então é uma empresa muito confiável. O PAC, que é a produtividade acumulada, é a quantidade de quilos de bezerro desmamado por vaca ano. É um ADEP muito bacana para a gente avaliar a fêmea, quanto aquela fêmea consegue desmamar de bezerro. Isso inclui aí a habilidade materna dessa vaca, peso do bezerro aos 210 dias, outras DEPs também, que vai a capacidade dessa fêmea de desmamar mais quilos de bezerro por ano. Isso é resultado de intensificação, então temos que buscar bezerros com PAC maiores. O peso aos 365 dias é medido, perímetro escrotal aos 365 dias, está relacionada à fertilidade do macho, então machos que têm maiores perímetros escrotais, mais jovens, eles têm aí eles vão entrar em puberdade mais cedo e eles vão passar isso para suas filhas têm a possibilidade de serem mais precoces. O perímetro escrotal aos 450 dias, também medido em centímetros. O período de gestação, muita gente acha, isso é besteira selecionar. Não, os bovinos têm em média 290 dias de período de gestação. Mas se eu conseguir reduzir 3 dias, 5 dias, 2 dias, na estação de monta, que é de 60 dias, uma estação de monta já implantada na propriedade, isso é muito importante, porque essa vaca vai ter 2 dias a mais de chance de emprenhar na estação de monta, que isso isso representa um resultado no final muito importante. Se ela tem a chance de 2 dias a mais, ela pode não ir para o abate, ela pode não ser descartada. E a raça zebuína, o período de gestação dela é 10 dias em média a mais do que os dos taurinos. Então a gente tem que trabalhar no melhoramento genético para reduzir, encurtar o período de gestação. O stayability é medido em porcentagem, que é a capacidade longeva dessa vaca, a longevidade desse animal. A capacidade dela dar 3 partos em até 76 meses. Então, 76 meses, essa vaca tem que me dar 3 bezerros. Isso é medido, se eu olho um ADEP do pai, ele tem lá stayability de 90%. Eu sei que 90% das suas filhas terão a chance de dar 3 bezerros em 76 meses. Pode passar, por favor. DEPs de crescimento, o Rendif, ele é destaque para esses DEPs aí. Maternal para peso 120 dias, é uma característica da fêmea, eu vou estar avaliando a fêmea, as filhas do touro, né, no caso. Se eu olhar uma avaliação, a prova daquele touro MP 120, eu vou estar avaliando a filha dele, quando essa filha for parir o neto dele. Isso é em quilo de bezerro, com 120 dias, esse bezerro tem que estar pesado, isso quer dizer que essa vaca é uma boa produtora de leite, então nós temos que buscar aí DEPs com acima de 4 pontos, 4 quilos já é interessante. Então essa vaca vai dar leite e esse bezerro vai estar pesado aos 120 dias de idade, em 4 meses. Maternal aos 210 dias, então em quilos também, esse bezerro vai estar desmamando com 7 meses, a capacidade que essa vaca aí produzir leite, foi uma boa mãe, o bezerro desmamou pesado. Peso aos 120 é o peso do bezerro, vou estar avaliando só o bezerro. No maternal para pesos, do 120 a 210, eu vou estar avaliando a fêmea. No peso 120 a 210, eu vou estar avaliando o bezerro em si. Eu avalio a fêmea de acordo com o peso do bezerro, mas no peso ali o foco principal é o bezerro. Peso aos 365 dias, esse bezerro já vai estar 1 ano, depois peso aos 450 dias, que é o peso ao sobre-ano, que é a capacidade que esse animal cresceu, esse animal vai estar na recria, então ele tem que estar mais pesado, quanto mais quilos nessas DEPs, melhor. O peso adulto, o animal tem, isso daí é para os touros, para as matrizes, quanto esse animal pesou, quanto ele vai ser na média maior do que os companheiros dele. E o peso ao nascer. É interessante, as raças zebuínas têm isso, já foram selecionadas para isso, animais que nascem pequenos. Isso está relacionado à facilidade de parto. O animal deve nascer pequeno para que, principalmente a novilha, não tenha complicações, distorcias, e esse bezerro morra aí no canal do parto, a vaca, você tem que intervir através de cesariana, isso daí vai tornar o manejo,
a situação onerosa e trazendo prejuízo para o proprietário. Então, o bezerro tem que nascer pequeno e crescer muito depois. Isso é uma vantagem do zebuíno. Tem pouco distocia. Distocia é a dificuldade de parto. Pode passar. As DEPs para qualidade de carne, Rendif também é top 1, 01 nessas características. A área de olho de lombo, que é o AOL, está relacionado diretamente com o rendimento de carcaça, ele é medido em centímetros quadrados no longíssimos dorsi, que é o lombo do animal. A gente for no açougue pedir um lombo bovino, o nome desse músculo é o longíssimos dorsi. Através de ultrassonografia de carcaça, que eu avalio isso. Então, animais que apresentam maior centímetro quadrado, animais que têm aí rendimento de carcaça maior. Isso é muito interessante. Quanto mais rendimento de carcaça, maior o peso final desse animal aí da carcaça. O acabamento é medido em milímetros, é o acabamento da gordura subcutânea, valores interessantes aí de 12 milímetros a 15 milímetros, o centímetro, 0,2, o centímetro e meio. Não é interessante aquela carne muito gordurosa, mas também não é interessante a escassez da gordura. Tem que ser gordura mediana, que a gordura está envolvida aí na proteção da carne, na maciez da carne, na proteção contra o frio, quando essa carne vai para as câmaras frigoríficas. O frame é a altura desse animal, no posterior dele ali. O animal deve ter um frame mediano. Essa é uma medida muito utilizada nos Estados Unidos. Portanto, o nome frame é inglês. Mas esse touro ele não pode ser tão alto, o posterior dele não ser tão alto. Então, ele deve ter um frame controlado, porque isso na idade adulta. Se esse animal não atingir o frame, que é a altura dele quando adulto, ele não depositou gordura. O animal ele deposita mais gordura quando ele vai aproximando aí do seu peso adulto, do seu tamanho adulto. O MAC é a maciez de carne, é muito utilizado para quem quer selecionar para qualidade de carne, por exemplo, o Nelore Golias, que seleciona, está melhorando geneticamente o seu plantel para qualidade de carne, então o MAC é muito utilizado. O gado taurino sofreu essa seleção muito mais tempo que o Nelore. O Nelore, para essas qualidades, para essas características, está sendo melhorado há pouco mais de 20 anos, questão de qualidade de carne. O marmoreio é importante, que está relacionado também à maciez, são duas DEPs que se completam. Eu tenho maior proporção de marmoreio, então eu tenho maior proporção de suculência, maciez de carne, sabor da carne. O peso da carcaça quente é medido em quilos, que é o PCQ, que também está relacionado ao rendimento de carcaça. Quanto mais peso na carcaça quente, o animal rendeu mais. E o PPC é a porção comestível, medido também em quilo. Isso daí são medidas da carne, descontando o osso, descontando tendões, descontando os miúdos. Pode passar, por favor. DEPs de eficiência alimentar, isso cada dia mais está sendo melhorado, que é o CAR, consumo alimentar residual, é o quanto esse animal come e quanto ele consegue ganhar de peso. Eu preciso de um animal que coma pouco e ganhe mais peso. Num confinamento, isso é muito vantajoso, porque o animal, por exemplo, come 10 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. Se eu tenho um animal que consome 5 quilos de matéria seca e ganha o mesmo quilo de peso vivo, ele é mais interessante. Eu vou estar economizando 5 quilos de matéria seca. Isso, no final, no montante, num confinamento de grande porte, ao longo de uma estação de engorda de 3 meses, dá um valor muito grande, principalmente na nutrição animal, que representa os maiores custos no confinamento, 70%. Com os valores altos dos grãos que se encontra hoje, animais do quarto quadrante, como nós chamamos, cada dia mais são valorizados, todos que conseguem passar isso para os seus filhos. E o IMS também é ingestão de matéria seca, que esse animal tem que ingerir menos para ganhar mais, também é medido em quilo de matéria seca, são duas DEPs que se completam. Pode passar. As DEPs morfológicas, isso daí é muito importante para quem faz pista, para quem vende genética, que ele tem que ter uma boa vitrine. A pista foi muito utilizada alguns anos atrás, principalmente por grandes criatórios de grande poder aquisitivo, que é muito caro manter um animal de pista, e um tempo para cá ela vem sendo discriminada. Eu sou a favor da pista como uma vitrine. Eu tenho um criatório, ele produz
animais muito bons, com a precocidade muito alta, animais que vão para o abate muito cedo, então eu vou produzir pista para mostrar isso para a sociedade, para os outros criadores. Mas eu sou contra a pista quando é utilizada animais de cocheira, e esses animais acabam indo aí, por conta de sua beleza racial, eles são levados para centrais, as vacas são coletadas. Claro que muitas vezes, como o Rock Five foi campeão ano passado e ele está em central, mas é um animal que vem de um criatório muito bom. Então, é um animal que passa a sua avaliação genética, as suas DEPs são muito boas, então por isso que eu concordo que ele vá para a pista, para a central, para a coleta de sêmen. Mas eu não concordo com o animal que seja campeão ou reservado de campeão na pista, tanto macho quanto fêmea, se ele não tiver uma avaliação genética tão boa, a DEP tão boa, que esse animal vá para a coleta de sêmen ou se torne uma doadora, só por conta de sua beleza. Mas voltando nas DEPs morfológicas, a estrutura corporal sobre ano, então a porcentagem que esse animal vai ter uma boa estrutura corporal aos 450 dias, que representa o sobre ano, porcentagem da precocidade ao sobre ano também, aquela proporção do 60-40, do arqueamento de costela proporcional ao tamanho de pernas, e a musculosidade ao sobre ano também. Isso daí já volta um pouco para o Epimuras. São as 3 características principais e de valores econômicos interessantes para o Epimuras. Pode passar. As DEPs genômicas, hoje está muito utilizado pelas centrais, as DEPs anteriores já com valores da genoma, então vai aumentar a acurácia, que é uma avaliação genética, para ver quais as características do gene vai imprimir aquilo no fenótipo do animal. É descobrir qual o gene para precocidade e ver se aquele animal realmente terá uma precocidade. Então, eu consigo adiantar aí o ganho genético, porque quando o animal está jovem, eu já faço a genômica e consigo prever o futuro desse animal. É muito difícil, são poucos animais que são feitos, mas com os anos aí, isso daí será mais comum e trará grandes benefícios para a gente. Pode passar. As DEPs de interesse econômico. Todas as DEPs que eu falei são muitas, mas realmente de interesse econômico, as empresas concentram algumas e fazem o percentil, no caso da ANCP, o MGTE, que é o mérito genético total de características econômicas, isso é a porcentagem. Isso que vai classificar, se você pegar um sumário, é o que vai colocar o animal na classificação geral, de acordo com o MGTE no sumário da ANCP. Que vai colocar em primeiro, segundo, terceiro lugar. Por exemplo, o reembaixador, para características de fertilidade, ele era segundo lugar, primeiro lugar em 2 sumários seguidos. O Rendif é top, está disparado lá para as características de crescimento e qualidade de carne, de acordo com o resultado do mérito genético total. Cortou, no meu computador não estava cortando, mas desconfigurou, está faltando uma ali embaixo. Mas vamos lá. As de precocidade sexual é a idade, o primeiro parto, o IPP, e a probabilidade de parto precoce. Então, dentro de um total de 100% que eles avaliam, representam aí de importância 6% e 9%, respectivamente. Da habilidade materna, nós vamos avaliar maternal 120, maternal 210, representando 3% e 5% de importância. As DEPs de crescimento, peso aos 210 dias, peso aos 365 e 450 dias. Na raça Nelore é avaliado somente aos 210 e 450, e nas outras raças, Guzerá, Brahma e Tabapuã, são avaliados. Stayability são as características de fertilidade. Stayability, que é a capacidade da novilha da vaca parir 3 vezes em 76 meses, 22%, então ela e o peso aos 450 dias são os de maiores valores aí, importância no mérito genético. Perímetro escrotal do macho aos 365 e 450 dias, representando 3%, respectivamente, os dois. Na raça Brahma não tem muita avaliação não tem avaliação do 3P, MP120 e MP210, e na Tabapuã não tem 3P.
nem todas as raças vão ter todas as avaliações daquelas que eu falei. Na raça Nelore você encontra só as principais. Para você saber todas as DEPs do animal, tem que entrar em alguns sites ou entrar em contato aí com a fazenda para saber. Mas, geralmente, eles divulgam só as principais. Pode passar. A acurácia, como eu falei, a confiabilidade, isso daí nós vemos uma acurácia de 5%, nós vemos a variação dos resultados. Da idade ao primeiro parto, nós temos uma variação aí de quase, pouco mais de 15 dias, quase um mês de variação, uma DEP, na acurácia de 5. Quanto mais essa acurácia vai aproximando de 100%, vamos lá em 95%, que é o que está aparecendo, esse gráfico ia até 99%, essa variação vai para 0,04, isso em meses, né? E, então, quanto maior a acurácia, maior a confiabilidade da DEP. Pode passar. A classificação, como eu falei, o animal, ele pode ser classificado em alguns sumários de top 1 a 100%, top 0,5%, top 0,1%, DECA 1, que é o da BCZ. Nós vemos ali as três provas principais. O sumário do PMGZ, que ele é classificado em DECA, o amarelinho, ele varia de 1 a 10. Cada unidade representa 10%. Então, um animal que tem DECA 1 para maternal, peso materno e efeito materno, no sumário do PMGZ, ele está dentro dos 10% melhores. No sumário da NCP, peso maternal 120, ele é top 4%, então ele está dentro dos 4% melhores para aquela característica. E o do Gene Plus também é classificado em top. Ele, para peso 120, efeito materno, ele é classificado aí top 5, dentro dos 5 melhores para essa característica. Entenderam essa parte de top? Isso é a classificação geral dos touros, de acordo com o sumário, de acordo com os animais avaliados. Quanto mais animais avaliados, por exemplo, a NCP que avalia um grande número de animais, mais confiável, mais importante é essa classificação. Se eu tenho um touro 0,01%, top 0,1%, dentro de 40 mil animais ele ser classificado dessa forma, quer dizer que ele é bem superior aos outros, aos demais. Pode passar. A escolha dos animais. Eu devo... alguns exemplos desses daí, como o Ensino, como é o Baronha, o Rei Embaixador, escocês, são touros que eu compraria, foram selecionados por mim para comprar sêmen lá para casa. Então, eu devo conhecer a genealogia. O escocês, por exemplo, tem uma genealogia impecável, mas também tem as DEPs muito boas. A avaliação do Epimuras. O Rei Embaixador tem, para a característica que eu quero melhorar no meu gado, que é fertilidade e precocidade, ele tem a característica muito interessante, ele é muito precoce. A genealogia, como eu falei, do escocês, a avaliação genética e genealogia, eu confundindo, são coisas um pouco diferentes. Genealogia são os pais. A avaliação genética é a avaliação que você vai fazer através de ultrassonografia de carcaça, avaliação gênica em si. Se tiver esses valores, nem sempre é disponível, mas eu tenho que avaliar, então são bons resultados que eu posso colocar na balança aí. E eu vou avaliar as progênies. Eu tenho que colocar essas quatro avaliações e ver aí qual que eu vou comprar. Eu não posso pegar só num rebanho de uma seleção mais avançada, eu não vou pegar só a avaliação fenotípica, o Epimuras, e vou comprar um touro. Eu não vou pegar só, principalmente para quem faz pista, eu não vou pegar só a DEP e vou comprar o touro. Eu vou fazer um apanhado dos 4 e vou ver o melhor para a característica. Quanto mais características eu quero melhorar a qualidade de carne, eu quero melhorar a fertilidade, eu quero melhorar a precocidade, eu quero melhorar peso, é mais difícil. É mais fácil eu escolher uma e melhorar para aquela. Eu quero melhorar no meu gado fertilidade e precocidade. São duas DEPs que andam juntas. Então, eu vou selecionar os animais para isso. Se eu quisesse selecionar para outra característica, ficaria mais difícil ainda, porque o ganho genético
delas reduzem quando eu seleciono para várias características. Primeiro, eu devo conhecer as linhagens dos touros para eu saber o que eu estou comprando. Se eu não conheço da raça Guzerá, fica muito mais difícil saber se aquilo é confiável, se certo reprodutor vem de uma linhagem boa, se ele foi produzido por um criatório idôneo. Pode haver problemas, claro, questão de fraude aí, da genealogia. Eu estou comprando do gato por lebre. Eu posso comprar um animal que tem bom fenótipo, mas ele não é filho daquele animal que realmente está no registro. Isso daí é caso de fraude da cadeia, isso é muito sério e quase não existe mais no Brasil, graças a Deus. A ABCZ tem um papel muito importante, ela é muito rígida na questão do controle dos seus animais. Eu devo conhecer os criatórios, as famílias, por exemplo, linhagem Lengrube, linhagem do Instituto de Zootecnia Sertãozinho, linhagem do Nelore Baiano. Eu devo conhecer os programas de melhoramento genético e saber interpretar as DEPs. Pode ir passando, Letícia, que vai aparecendo algumas, por exemplo, saber avaliar o Epimuras, pode ir passando, as DEPs, saber avaliar as DEPs, e conhecer os criatórios. Esse é o símbolo do Rancho da Matinha, pode ir passando. Da Chácara Naviraí, dos mais antigos criatórios, da OVR, que é do senhor Vicente Rodrigues da Cunha, pai do Torres Nunes Rodrigues, da Fazenda Camparino, importante criatório, Prugi Leiteira, Fazenda Brasília, o Cindy Castilho, na seleção de Cindy, Calciolândia, para Gileiteiro também, Sansão era de lá, Genética Aditiva, um dos mais renomados criatórios aí para habilidade materna e para precocidade, Casa Branca Agropastoril, para o Brahma, Nelore Lengrube, a mais antiga linhagem Nelore pura do Brasil, e os programas de melhoramento, esse daí é o símbolo do PMGZ, pode passar, o símbolo da NCP e do Gene Plus. Eu devo conhecer um pouco aí da pecuária para poder comprar bons animais, saber selecionar. A seleção e avaliação é o estado mais refinado da intensificação. Eu primeiro tenho que trabalhar a nutrição, tenho que trabalhar o manejo, depois eu vou trabalhar a seleção, porque não adianta eu comprar a Parla FIV, tem dinheiro para comprar ela, para chegar e colocar ela num sequeiro, para colocar ela que não tem nutrição, não tem manejo, eu vou estar rasgando dinheiro. E depois que eu tiver uma fazenda estruturada com nutrição, manejo, tudo adequado, eu vou investir em seleção genética. Pode passar. Os programas de melhoramento, como já falei, a ANCP da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores é muito renomada, avalia um grande número de animais, do Gene Plus, que é da Embrapa, e o PMGZ, que é o da ABCZ. São programas renomados e idôneos que a gente pode confiar. Pode passar. E o objetivo deles é sempre melhoramento. Como o foco importante desse curso, como interpretar um catálogo de touros. O que eu já falei, vocês comprariam o touro representado por esses dois programas? Eu vou avaliar separadamente da NCP e do PMGZ. Eu não posso comparar valores de DEPs de um com o outro, porque as empresas utilizam de metodologias diferentes para estimar os valores de cada DEP. Rafael, você compraria esse touro? Sêmen desse touro? Rapaz, professor, eu tô meio por fora ainda. Então, mas a gente vai avaliar aqui. É complicado que eu não estou com o cursor aqui, mas a gente vai avaliar os valores das DEPs. Vamos no sumário da NCP. Esse touro tem MP 120, maternal para peso aos 120 dias, de 3,60. Então, os netos desse touro, os filhos das filhas dele, terão aí 3,60 kg a mais do que a média do programa, do que os touros do programa. Então, é um bom resultado. Valores acima aí de 3,5 para 120 dias, isso já é interessante. Uma acurácia de 72%, então acima de 70% já é confiável, e ele é top 4%, então ele está dentro dos 4% melhores. Poderia melhorar, quanto mais perto do 0,1 para o sumário da NCP, é melhor. Vamos ver, ele é top 0,1 para perímetro escrotal, os 360
5 dias. Então, a circunferência escrotal dele vai ser 2,8 centímetros maior do que a circunferência escrotal dos filhos dele, terão 2,8 centímetros maiores do que a média dos outros touros, com acurácia muito boa de quase 90%, 89%. Então, para quem quer selecionar fertilidade, precocidade, esse touro seria indicado. Eu quero selecionar para a idade ao primeiro parto. Então, as filhas dele vão parir 1,3 mês mais cedo do que a média dos outros touros. Ele é top 1% para isso. Stayability, 90% de chance que as filhas dele terão um parto mais precoce. Ele dentre todos os touros, ele é top 0,5%. Ele perde um pouco na questão de qualidade de carne, de conversão alimentar. O CAR dele é muito baixo, então ele está lá 43%, entre os 43%, ele está lá para metade do sumário. Mas para as características de fertilidade e precocidade, ele é muito indicado. Para peso nascimento, ele dá bezerro grande, o bezerro dele é 2,5 kg a mais do que a média, não é muito indicado para novilha, e ele tem um período de gestação aí, ele reduz pouco o período de gestação, ele reduz 1 dia só, em média, no período de gestação. É um touro, dependendo da característica, se eu fosse melhorar a conversão alimentar, eu não compraria esse touro, mas eu quero melhorar a fertilidade e precocidade, certamente eu compraria. Pode passar. Esse sumário, se eu não me engano, é do ensino, da Matinho. Esse touro muito famoso. Esse sumário, volta por favor, Letícia. Essas provas eu pego no site da Alta Genética. Isso é online. Eu digito Alta Genética, depois eu vou ensinar vocês como acessar isso. Pode passar, por favor. Já o próximo sumário é o que eles disponibilizam, esse também você pode baixar pela internet em PDF, mas é o que eles disponibilizam em revistas para a gente. Ele é um sumário um pouco mais enxuto, não tem tantas informações, mas dá para a gente avaliar. Ele tem em cima o rei armador, o recordista em número de filhos em central. Então a gente vê que os filhos desse touro são provados, ele está provando que ele é melhor que os outros, porque quando o touro vai para central, um touro quer dizer que é um touro melhorador, comparado aí com os animais, ou com os outros animais. Em cima nós temos as informações do touro, número de registro, o criador é genética aditiva, onde esse touro nasceu, mas ele não é mais, ele é uma porcentagem só da genética aditiva, os proprietários dele são Fabiano Araújo, genética aditiva, e Nelore, não consigo ler o restante ali. Mas o criatório é sempre onde esse touro nasce. Depois ele pode vender genética, então ele nasceu lá, ele vendeu pro fulano de tal, pro ciclano. Depois nós temos a genealogia, ele é filho do rei Torixel na vaca rei Honda, nesse sumário só vai até os avós, e nós temos as medidas desse animal aos 67 meses. Varia aí de quando eles vão medir. Esse touro foi medido aos 67 meses. Nós temos aí aprumos anteriores, a altura dos aprumos anteriores, 1,56 m, aprumos posteriores, comprimento corporal, que vai do posterior ao anterior, circunferência escrotal, ele tem 46 centímetros de circunferência escrotal, isso é muito relevante, essa medida, para a gente avaliar a fertilidade e precocidade. Não estou conseguindo ler as outras siglas. Perímetro torácico, PT, ele tem 2,55 metros de perímetro torácico, isso a gente é bom para avaliar arqueamento de costela, capacidade pulmonar, e enfim. E depois nós temos a avaliação genômica desse animal, as DEPs desse animal. São as 3 provas, cada um vem com o seu resultado. Esse animal, nascido em 2011, um touro mais velho, 10 anos. Vemos que a acurácia dele é muito alta, e ele já tem resultado de genômica. A acurácia dele é tudo acima de 90%. Então, um touro muito confiável para a característica que eu quero selecionar. Vamos lá no da NCP. 3P,
probabilidade de parto precoce. 85% das filhas desse touro vão parir precocemente, com acurácia de 92% de chance disso acontecer. Para a área de olho de lombo, rendimento de carcaça, ele tem 3 centímetros e 82 de área de olho de lombo. Então, ele é top 0,5%, um touro que vai dar bom rendimento de carcaça. Pode passar, por favor. Esse daí é um exemplo do catálogo online da Alta Genética, o Renhu Jala, da genética aditiva. Nós temos informações do touro, número de registro, código, a genealogia, o pai dele, de quem ele, o pai e a mãe dele. Depois temos raça, data de nascimento, criatório. No catálogo online, nós temos preço do sêmen, o sêmen convencional dele está R$ 38,00. As medidas do touro, aí já vem numa representação esquemática, que fica mais fácil para a gente ver aquelas siglas que eu falei. Comprimento corporal, circunferência torácica, altura posterior e anterior. E depois nós temos a avaliação genealógica. A genealogia desse animal, ele é filho do Renho Caldo Negro, na vaca renhátrica. Lá em cima, Renho Caldo Negro e Renho Sabiá, geralmente coloca o avô materno dele, ele é neto do Renho Sabiá, para indicar aí, representando a mãe, sempre que vocês ouvirem, por exemplo, Renho Jala, a genealogia dele é Renho Caldo Negro em vaca Sabiá, em vaca Renho Sabiá, indicando que a mãe dele é filha do Sabiá. Pode passar. Essa é a segunda parte, é uma página só, e mostra aí as provas desse animal. Não vou ler que eu não estou enxergando isso, está pequeno. Mas é só para vocês saberem como funciona, como que é a página no catálogo online da Alta. Aí vai variar de acordo com a empresa. A ABS é um catálogo, a CRB da Go é outra, a CEMEX é outra, isso vai variar com a empresa que vocês vão trabalhar, que vocês confiem. Eu gosto de trabalhar com a Alta, mas todas elas têm bons resultados, são idôneas. Pode passar, por favor. Isso daí você vai procurar, para você chegar naquele catálogo online, você entra no site da Alta, vai digitar touros.altagenetics.com.br, aí vai direcionar para essa aba. Aí embaixo você pode colocar o nome ali do touro, você vai clicar em buscar e vai aparecer o touro para vocês. Aí aparece a fotinha dele, você clica em cima e vai abrir a aba com o catálogo. Você pode também, tem algumas opções, você imprimir o catálogo, você comparar, você seleciona vários touros e clica em comparar, vai comparar as DEPs deles. Você pode criar o seu próprio catálogo. Eu criei o meu com os touros que eu tenho interesse, então fui lá, selecionei os touros, cliquei em catálogo e para acompanhar aí a compra de sêmen dos animais. Pode passar, por favor. O acasalamento direcionado, isso é muito importante. Eu vou pegar um touro característica que eu quero e colocar na minha vaca. Essa vaca, ela pode passar 2 vezes, Letícia, para aparecer as setinhas. Isso. É uma vaca que tem baixa fertilidade, baixa precocidade, perdão. A vaca aí 50-50, 45-55. Então, vou colocar um touro que imprima fertilidade. Eu vou colocar o reembaixador, para melhorar a progênie desse animal, para os filhos dele serem medianos. Eles não vão ser bons igual o reembaixador, mas não serão tão ruins quanto essa vaca. Então, é o acasalamento direcionado. Você fazer, dependendo do criatório, vaca por vaca, é complicado. Então, separa por lotes. Vou separar um lote de vacas, mais ou menos com as mesmas características fenotípicas, e vou colocar um touro lá que bata, que vai corrigir alguns defeitos. Já quem faz genética, quem faz pista, faz o acasalamento direcionado de cada animal. Numa fazenda grande, geralmente eles trabalham com 3, 4, 5 reprodutores em lotes de vacas aí diferentes. E sempre mudando para não ter problema de consanguinidade. Pode passar, por favor. Está quase acabando. Por que eu selecionar? Eu devo selecionar para melhorar
a genética dos animais, haver um melhoramento do plantel, para aumentar as características de produção, para aumentar a carne, para aumentar a produção de leite, para ter mais quilos de bezerro desmamado. Se eu faço cria, eu vendo bezerro, eu quero bezerro mais pesado. Eu faço cria, então eu busco os touros, que além de melhorar a fertilidade do meu rebanho, as fêmeas eu fico com elas na propriedade para fazer matriz, mas eu quero também que elas desmamem um bezerro mais pesado. Que vai gerar mais lucro ao pecuarista, toda essa seleção deve gerar lucro ao pecuarista, que vai gerar mais divisas ao Brasil. Nós pagamos impostos, e esses impostos vão para os cofres brasileiros, o Brasil vai ter um PIB mais elevado, e isso vai retornar para a população na forma de saúde, educação, infraestrutura e segurança. Deveria voltar, esperamos que volte, mas nós melhorando lá no nosso propriedade, lá na propriedade que a gente trabalha, a gente pode beneficiar todo o Brasil aí com o futuro da pecuária. Pode passar? As considerações finais, como eu falei, nós devemos conhecer de seleção e saber avaliar os animais de acordo com o objetivo do criatório, se eu quero fazer cria, se eu quero fazer recria, engorda, elite, a fim de orientar o produtor nas melhores decisões, propiciando desta forma o melhoramento genético do rebanho, que por sua vez elevará o ganho monetário do pecuarista. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Pode passar, Letícia. Muito obrigado, desculpe os transtornos aí do início, a demora, e também por ter solicitado que a palestra seria meio-dia, mas espero ter atendido as expectativas de vocês, da SEMAGRE. Agradeço imensamente a toda a organização, ao Marcos, Pedro, Letícia, ao Jefferson, que acompanhou aí, que fez o convite, e a vocês que prestigiaram o evento. Acho que esse é o caminho para o melhoramento da pecuária, da agricultura, nós buscarmos capacitação. Eu saí da graduação há pouco tempo, participar de vários congressos, não perdia um, isso é importante. Principalmente os congressos presenciais, nós estamos precisando de congressos presenciais, a gente faz amizade, faz contato e conhece novas pessoas, a gente faz o nosso nome no mercado. Também participei da organização de 2 simpósios, 2 congressos lá na faculdade que eu estudava. Isso é muito importante para o pessoal da organização. Vocês estão de parabéns, organizaram um evento muito bom, muito primoroso. Muito obrigado, estou disponível para as considerações. Vou abrir aqui o chat. Letícia, está travando, se você quiser fazendo as perguntas para mim. Pode deixar que eu faço. O professor Evandro falou: parabéns pela excelente palestra. Qual o cruzamento de Nelore com as raças Aberdeen, Angus, Red Angus e Hereford tem apresentado melhor produção e qualidade de carne? Muito obrigado, professor. Então, eu gosto muito do cruzamento com Aberdeen Angus. Vai dar um animal, mas as 3 raças são muito boas. A variação vai ser mínima, porque a heterose é muito grande, porque são raças totalmente distintas. São taurinos e o zebu do outro lado. Agora consegui abrir o chat aqui. O Red Angus e o Aberdeen, a diferença aí é na coloração, são basicamente os mesmos animais, e o Hereford também é uma excelente raça. Qualquer um dos 3 que fizer, a heterose vai ser boa e vai produzir carne de qualidade. Mas o Angus que apresenta bons resultados, que é o mais utilizado, é mais fácil e amplamente difundido aí no cruzamento industrial. Luca, você levantou a mão, pode perguntar. Sim, professor. Quando você diz pista, você está se referindo a uma característica genética? Como que é? Não. Pista é um julgamento. Aquelas fotos do início da minha apresentação, que eu estava julgando, fazendo um comentário do julgamento, sim. Ali os animais de determinada raça, praticamente todas as raças têm. O taurino são julgados na Expo Inter, teve recentemente, a raça zebuína, a grande pista, o grande julgamento é da BCZ, mas aí as raças têm os seus julgamentos
que cada entidade promocional faz. A Nelore faz a Expo Enel, o Brahma faz a Expo Brahma, a Guzerá, a Gico, por aí adiante. Então, os animais, eles recebem um tratamento especial, os animais recebem uma nutrição muito balanceada para eles expressar o máximo do seu potencial genético, e esses animais são submetidos a um julgamento por, geralmente, 3 juízes cadastrados na BCZ, no caso do zebuíno, e esses animais são comparados com os outros e recebem uma nota. Os que obtiverem maior nota, com as características principalmente do Epimuras, eles recebem o título. Tem várias classificações: bezerra jovem, bezerro jovem, novilha menor, novilha maior, touro jovem, matriz modelo. Acho que matriz modelo foi extinto porque como fala, o edital, digamos assim, muda de vez em quando. Matriz, e depois tem um grande campeonato. As campeãs e os campeões de cada categoria, bezerro jovem, novilha maior, matriz, touro, eles são, no final, julgados e tiram o grande campeão. A Expo Enel ano passado foi o Rock Fever, ele foi o grande campeão. Ele foi campeão da categoria dele, depois competiu com os outros machos de cada categoria e ele foi campeão. Essa é a pista. Tem uma pista de exposição, literalmente. É a pista de exposição dos bovinos, de cada raça. Eu não posso fazer um julgamento do Guzerá com Nelore, ou do Tabapuã com Brahma. Eu tenho que avaliar cada animal, cada raça, cada entidade faz o seu evento. Isso é para promover a raça, para mostrar o que está acontecendo no campo, está sendo realidade. É uma vitrine. Entendi, bacana, legal. Obrigado. Está aí sua dúvida? Sim, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Obrigado, Evelyn. Júlia. Pedro tem uma pergunta. Se eu cruzar o zebu com o europeu, o resultado será o quê? Será zebu ou europeu? É o F1, ele será um animal sintético. O holandês com o G faz o girolando, então é um animal sintético. E geralmente, quando o girolando hoje se tornou raça, foi reconhecido pelo Ministério, para eu considerar ela como raça, ela tem que ser um puro sintético, ou seja, 5/8 de sangue europeu e 3/8 de sangue zebuíno. Da mesma forma que tem o Brangus, o Santa Gertrudes, que é o cruzamento do Shorthorn com o Guzerá, o Ibagé, mas tem até mesmo dentro das raças zebuínas que tem os cruzamentos, Tabanel, Guzoniel. Então você vai ter um animal sintético, a F1. O resultado aí vai variar. Se eu tenho um animal puro zebu e cruzo com puro taurino, eu vou ter a F1 meio sangue, 50% de cada um. Se eu colocar um touro taurino em cima desse animal F1, eu terei 3/4 de sangue taurino e 1/4 de sangue zebuíno. Se eu colocar mais uma vez o touro taurino, eu vou apurando de novo para a raça taurina, eu vou ter 7/8. E assim sucessivamente, até ao longo de 5, 6 gerações, eu tenho um animal praticamente puro, com as características do taurino, ou se for voltado para o zebuíno, com as características de cada raça zebu. Era isso? Você estava em dúvida, Pedro? Acho que ele não está na reunião mais. Mais alguma dúvida, Letícia? Rafael. Oi, Elvânio. Você costuma comprar o sêmen ou trabalhar com touro na sua propriedade? Para melhorar as suas matrizes. Nós trabalhamos com touro durante muitos anos. Mas agora, visando melhoramento genético, eu vou começar a trabalhar com inseminação artificial. Meu pai já trabalhou com inseminação artificial durante muito tempo, mas para o gado de leite. Como o objetivo dele é leite, o meu é corte, eu vou começar agora com a inseminação artificial. Nas minhas contas, no meu ponto de vista, isso daí vai variar de cada produtor, cada técnico. Vocês, futuramente, quando forem técnicos, aí estiverem nas fazendas, não sei que vocês vão trabalhar, caberá orientar melhor o proprietário. Mas, no meu ponto de vista, se eu for comprar um touro hoje, bom,
da raça Nelore, eu vou pagar 20 a 30 mil reais. Para o número de animais que eu tenho, eu compraria aí sêmen dos melhores touros, do top, durante muitos anos. Então, sairia mais barato, eu conseguiria comprar... Eu selecionei 6 touros para eu comprar sêmen. Então, eu vou comprar dos 6 melhores que eu quero para aquela característica, que eu vou melhorar a fertilidade e precocidade do meu gado. Se eu fosse comprar o touro, eu pagaria 25 mil reais num touro bom, mas qualquer touro de central ruim é melhor que um touro bom no campo. Porque quando o animal vai para a central, ele tem um ganho genético muito bom, só vai para lá os melhores. Eles fazem uma avaliação antes e durante a sua vida na empresa de sêmen. E eu teria só um animal. Da 2, 3 anos eu teria que vender esse touro com um valor mais baixo, porque o melhoramento genético aí é sucessivo, cada ano tem um melhor que o outro, principalmente na raça Nelore, que ano passado os tops do sumário esse ano já mudou. Algumas raças ficam durante muito tempo com o mesmo animal, mas o objetivo é os filhos serem melhores que os pais. Então eu vou ter, usando o sêmen, 6, 7 touros na minha propriedade, os melhores para aquela característica. E o animal, eu vou comprar o touro, vou pagar um valor alto, vou vender 2, 3 anos depois, por conta das filhas dele, eu não posso deixar ele cobrir. Por um valor mais baixo, eu vou ter tido um ganho genético só, de um animal só. E como eu estou comprando touro, eu não sei se ele vai ser bom para precocidade, se ele vai ser bom para acabamento, para peso. Eu só vou avaliar a genética dele, a genealogia dele, os pais dele, que eu vou ter o registro na minha mão, e o fenótipo dele. Ele pode não passar aquilo para os filhos. Então, eu recomendo, eu acho a inseminação artificial um ganho genético muito bom. Era isso? Era isso mesmo. Ô, Elvânia, vamos supor, você comprou um material de um touro muito bom e você tem uma vaca mediana fraca na sua propriedade. Será que compensaria colocar esse sêmen tão bom nessa vaca fraca, média? Depende do que você quer. Eu não vou comprar um sêmen, por exemplo, um gado de leite que o sêmen está caro, do Sansão, que é um touro já falecido, em 2011, um sêmen dele deve estar 3, 4 mil reais. Eu não vou utilizar um sêmen desse touro numa vaca fraca, eu vou utilizar o sêmen desse touro em FIV, que eu vou, através da fertilização, vou incubar aí 6, 7, 8 embriões, então vou fazer 5, 6 filhos dele com uma palheta de sêmen. Não, nesse ponto de vista, não compensaria. Mas se você compensa, você comprar aí, você tem uma vaca mediana, comprar um sêmen de 80, 100 reais, compensa. Você não vai ter um filho tão bom quanto o pai, mas você terá um filho muito melhor do que a mãe. Os sêmenes de alto valor, eles são muito usados para transferência de embriões e para FIV. Geralmente os animais falecidos, e animais muito bons que saem de circulação, aposentam, então o sêmen deles sobe muito, fica muito caro. Então eles usam muito na FIV, na TE, para otimizar, para fazer mais filhos com a mesma dose de sêmen, porque aquele animal não vai coletar mais, então é uma contagem regressiva para as doses. Entendeu? Tranquilo, entendi. Obrigado, Elvânia. Tiver mais alguma pergunta? Não, da minha parte não. Letícia, tem mais alguma pergunta? No chat, não. Alguém tem mais alguma pergunta? É só levantar a mão ou escrever no chat que a gente responde. Acredito que não. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos estar encerrando. Elvânia, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Foi muito enriquecedor. Acredito que todos aproveitaram muito bem, um curso muito completo. Parabéns pela sua apresentação. E a próxima apresentação, galera, será às 15h30. A gente vai estar enviando o link lá no grupo, ok? Letícia, eu que agradeço vocês pelo convite e parabenizo pelo evento, foi muito bom, a organização de vocês estão de parabéns. E obrigado a todos que fizeram perguntas, que participaram. Quem quiser pode entrar em contato no e-mail, das redes sociais, quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição, tá bom? Okay. Grande abraço a todos e sucesso para vocês. Muito obrigada. Até a próxima.
Até.